Olá, ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM e dos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube Cidade em Dia. Aqui estamos para apresentar mais uma edição do nosso podcast Visão 2030. E hoje eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a Lisbeth, do bairro da Juventude, mas eu não vou apresentá-la, eu vou pedir que ela se apresente, né, porque ela tem um trabalho muito importante no bairro da Juventude. Aliás, não apenas ela sobretudo, mas o bairro da Juventude tem um trabalho excepcional, né? Já passou de 70 anos de vida, né, Lisbeth? Isso. E então, sempre trabalhando com crianças, jovens, adolescentes e inclusive adultos, né, Lisbeth? Inclusive adultos. E adultos também, né? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar aqui mostrando algumas ações do bairro da Juventude e linkando essas ações com os ODS. Lembrando que nós fazemos parte, assim, a Unesc, né? Por meu intermédio, e o bairro da Juventude, aqui representado pela Lisbeth, nós somos signatários do movimento ODS Santa Catarina, inclusive fundadores, né, Lisbeth? O bairro da Juventude foi um dos fundadores, né, do movimento ODS Santa Catarina, o comitê aqui de Criciúma, né? Então, nós somos signatários e gostamos sempre de frisar que o movimento ODS, ele é um movimento plural, né? Apartidário, ecumênico, né? Então, o nosso propósito é contribuir para uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor, né? Então, esse é o nosso propósito. E aqui já gostaríamos de antecipar os nossos agradecimentos ao Grupo Catarinense de Rádios por nos ceder gentilmente esse espaço, né? A Rádio 89.1 FM, Rádio Cidade em Dia, né? E os internautas que nos acompanham aí também pelo canal do YouTube. E, em especial, agradecermos aqui o jornalista Denis Luciano por ter nos feito o convite de participarmos uma vez por semana nessa construção da Visão 2030. Então, Lisbeth, eu gostaria de passar a palavra já imediatamente para que tu possas fazer alguma introdução, né? Mostrando o bairro da Juventude, né? É quase desnecessário, né, Lisbeth? Porque eu acredito que todo mundo conhece o bairro da Juventude, mas nada melhor do que uma pessoa que esteja vivendo o dia a dia do bairro da Juventude, como é o teu caso, né? Falar um pouco sobre o bairro da Juventude. Então, por favor, a palavra é sua. Então, muito obrigada, professora Bel. Então, meu nome é Lisbeth, trabalho no bairro como analista de sustentabilidade, desenvolvo as ações aí das ODS inteiramente e algumas ações voltadas ao ESG, mas mais diretamente com as ODS. O bairro aí está completando 76 anos em setembro. 76 anos em setembro. Isso, de história. Opa! Aí, como o senhor já falou, a gente trabalha desde a educação infantil, séries iniciais, educação profissionalizante, temos o EJAS, também trabalhamos com projetos culturais, diversos projetos, né? Agora falando um pouquinho da sustentabilidade, né? Isso, perfeito. Como o senhor já falou, o bairro ele já está na história junto com a Unesc aí, com o Neto, né, que foi trabalhado muito junto, mais de 15 anos nas ODSs. E eu estou trabalhando aí há uns 2 anos e meio. Então, vamos falar um pouquinho do que foi feito nesses 2 anos e meio. Perfeito. No começo dessa história. O Neto, ele é um visionário, né? Ele tinha já na cabeça esse documento. O Neto é o coordenador pedagógico. O Neto, desculpa, não Qual é a função? Eu não lembro mais qual é a função dele. O Neto hoje... Meu amigão Neto, grande abraço pro Neto aqui, né? O Neto hoje, ele é coordenador de projetos. Coordenador de projetos. Isso. A coordenadora pedagógica é a Gislene, né? Do CEP. Do CEP, Do isso. CEP. Isso, perfeito. Aí a gente desenvolveu um documento chamado Políticas e Práticas de Sustentabilidade. O que é que tem nesse documento, né? Ele foi todo fundamentado nas ODSs. Ele foi dividido
pelas dimensões que a gente tem, a ambiental, a social, a econômica E e a a institucional. institucional. Então, Isso. foi dividido Pelas quatro pelas essas quatro dimensões. dimensões. E tem toda a parte fundamental. A primeira parte dele é toda fundamentada na legislação, que a gente quis trazer toda essa fundamentação, né? E a segunda metade dele é os nossos indicadores. Que são fundamentais, né, Lisbeth? Sim, são fundamentais. Então, toda a parte de monitoramento é feita a partir das ODSs. Aí a gente conseguiu linkar as metas, conseguimos linkar os nossos indicadores e as nossas ações, para que a gente consiga ter visivelmente os nossos impactos gerados nas que a gente consegue, né? Hoje a gente tem 12 ODSs sendo monitorados. Então, dos 17, pelo documento, né? dos 17, 12 já estão em casa, né? 12 já estão em casa. E algumas metas. A gente tem bastante metas e ações desenvolvendo no bairro. É interessante, Lisbeth, sobre a criação dos indicadores, porque como a minha origem é da área de exatas, né? A minha primeira Sim. formação acadêmica é em matemática pura, né? Sim. E aí, depois, a minha trajetória na administração, ela é praticamente a maioria voltada para matemática financeira, administração financeira, né? Ou seja, muito número na minha vida, né? Tem um qualitativo, que é a qualidade, que a gente é mais difícil de medir, mas tem muito como. mais difícil, né? Mas tem como e tem o quantitativo, né? E eu vejo da seguinte maneira, né? A criação de indicadores, ela é fundamental, porque aquilo que não se mede não se consegue melhorar. Isso. Né? Então, o indicador, mesmo que ele seja qualitativo, como falaste agora, né? Sim. Ele permite, sim, nós fazermos uma avaliação, né, de como é que está sendo o processo. Né? E o fundamental de entender, primeiro entender onde que a gente está, o que é que a gente desenvolve, onde podemos melhorar. E onde nós queremos chegar. E aonde a gente quer chegar. Tem isso também, o indicador traz muitos resultados, né? Perfeito. Eu gosto muito de trabalhar com indicadores, sejam qualitativos, sejam quantitativos, né? Porque se nós não tivermos uma métrica, né? Mas qualitativo não tem métrica. Não, tem sim, claro que tem. Como medir, tem como, né? Se a palavra medir vai parecer muito quantitativa, tem como avaliar, então. Isso. Mas eu concordo contigo. Eu também vejo dessa maneira, que o indicador qualitativo, né? A gente pode medir, sim, nós podemos saber em que pé que ele está, né? Como é que está sendo a sua evolução. Agora, para isso, nós precisamos ter um acompanhamento. É isso, um documento que nos norteia. Perfeito. Então, a partir desse documento, a gente viu que não tinha alguns indicadores. Uhum. Então, aí surgiu, lá na UDS 12, a gente estava meio que frágil. A gente fazia algumas ações, mas não tinha um documento que norteava tudo isso, né? Aí, lá no UDS 12, que é o consumo e produção... Consumo e produção sustentável. Isso, consciente. Conscientes, né? A gente entendeu que a gente estava fazendo tudo errado com a parte de resíduo, o lixo, né? O famoso lixo, que agora mudou, que é resíduos. Resíduo, não é mais lixo, né? É resíduo. Aí a gente construiu o plano de gerenciamento de resíduos sólidos do bairro. Por que do bairro? Porque foi pensado o que a gente produzia, a partir do que a gente produzia. Que a gente não podia colocar no documento vidro. Se a gente não produz, a gente não consome vidro. Então, a gente pensou em fazer um documento norteador nosso, claro, conforme tudo, a legislação brasileira, tudo certinho, mas que nos amparasse para nós, para a nossa didática do dia a dia, que a nossa parte principal é as crianças e os adolescentes. E daí surgiu a ideia do coletor. Quem passa por lá sempre está tirando foto e registro, que ele é uma caixa azul para o papel, porque a gente sabe que o papel ele é mais frágil, então não pode ser molhado, não pode ser rasgado, não pode ser amassado, sim, rasgado. A parte do reciclável verde, então tudo que é reciclado, ele não pode ser jogado sujo, porque contamina as outras coisas que estão lá dentro. Então a gente fez essa parte, e o orgânico. Tudo que é orgânico, então vai tudo para o coletor. E aí a gente consegue fazer uma atitude sustentável, que é a parte do reciclar.
E o nosso rejeito, a gente deixou em todos os banheiros, Uhum. Perfeito. porque é o que vai para o aterro, direto para o aterro sanitário. Sanitário. E hoje a gente conseguiu reduzir, não estão em todos os setores, porque a gente está numa implementação, a gente está dando um passo por vez, mas alguns setores que a gente vem instalando, fazendo capacitações, conscientizando. É bem legal que a gente também tem as meninas do apoio, que elas fazem a pesagem desse resíduo para a gente entender o que a gente está gerando. E ver os números, né? Que daí a gente começa a entender o que a gente está produzindo, jogando fora, para entender aonde a gente tem que melhorar. Inclusive, né, eu estou aqui agora com o meu material aberto no ODS 12, né, que é o consumo e produção responsáveis, né? E são 8 metas, né? São 8 metas que elas podem ser desdobradas, né? Sim. 8 metas, digamos, de resultado, né? As outras de insumo eu não falo, né? Porque dificilmente nós teremos condições de fazer. Quando eu falo nós, instituição de ensino, né? Como é o caso do Bairro da Juventude, ou no nosso caso, a Unesc, né? Dificilmente nós conseguiremos fazer, porque são insumos. Então, normalmente vão ser os governos nos 3 níveis, né? Federal, estadual e municipal, né? Que devem fazer essa parte. E a nossa parte, ela, digamos assim, ela fica mais voltada para as metas de resultado. E nessas metas de resultado, né? Foi que vocês criaram, né? Os diversos indicadores, né? Isso. Perfeitamente. E com o coletor hoje, a gente consegue entender o nosso quantidade de papéis que a gente está produzindo e jogando fora, né? Na verdade, não jogando fora, porque ele está sendo direcionado às nossas empresas parceiras, que vai direto para as reciclagem de papel, reciclável e orgânico. Perfeito. E o orgânico, boa parte dele é aproveitado para, né, fazer até alguma coisa de compostagem, alguma coisa nesse sentido, né? Isso. A gente tem uma empresa específica que vem buscar todos os nossos resíduos orgânicos. Que bom, né? Tá, Lisbeth, uma outra coisa que me chama bastante atenção lá no Bairro da Juventude, até porque nós da Unesc temos uma parceria já de longa data com o Bairro da Juventude, né? Até tu falaste anteriormente, são 15 anos já de parceria, né, que nós temos, lá e mais especificamente com o CEP, né, que é o Centro de Educação Profissional, né, do Bairro da Juventude. E digamos assim, um dos maiores focos do Bairro da Juventude, sem dúvida nenhuma, é o ODS 4, né, que é Educação de Qualidade, né? Isso. Então, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí, né, alguns projetos, algumas ações, né, que o Bairro da Juventude tem, que eu sei que são inúmeras, né? Nós teríamos que ficar aqui uns 2 dias falando sobre isso. A gente tem bastante projetos, atendemos também, né, de 0 até o EJA. Então, percorre todos os projetos. Esse projeto que a gente falou sobre os coletores foram capacitados desde a educação infantil, além da questão da dimensão ambiental que a gente afeta, a gente afetou também o social, que é o que a gente... É o nosso público, né? O público-alvo de você o social, né? Isso, o nosso público social é o social. Digamos assim, muitas crianças, jovens, adolescentes em risco de vulnerabilidade, né? Isso. Vocês atendem, né? Então, a gente... Vou falar um pouquinho do projeto dentro da ODS 12. Teve um grupo de estudantes que desenvolveram várias ações relacionadas aos resíduos. Foi bem legal, porque eles aprenderam na prática algumas situações sobre os resíduos. E depois de aprender, eles fizeram apresentações. Então, eles colocaram na prática o que eles aprenderam sobre os resíduos. E foi bem legal, porque o que a gente escutou que passou foi além do bairro. Algumas mães e alguns pais vieram nos comunicar. Meu filho está fazendo em casa porque aprendeu aqui que tem que separar, então em casa também eu tenho que separar. Aí a gente explica, cada situação, o importante é separar, né? Então, tem que ser em 3, tem que ser em 4, tem que ser em 5. Separando o reciclado do orgânico e do rejeito, já é o
o principal passo, né? É um passo importante, Então, né? quando a gente fala isso no social, aí a gente tem um indicador que a gente não consegue medir, né? Exatamente. Mas é interessante, né, Lisbeth, que mesmo não medindo, né, porque vai ser mais qualitativo, evidentemente, Isso. né? Mas mesmo não conseguindo medir, né, mensurar exatamente, né, digamos assim, ter um quantitativo disso aí, nós sabemos que o quanto isso reflete, né, no seio dessas famílias, né? Então, o que isso causa, né? E quanto a gente tem o poder de mudar, né? Numa situação pequena, numa ação pequena, a gente consegue mudar muita coisa. Deixa eu só fazer aparentemente pequena, né? Isso, mas para nós, a gente vai fazer só isso aqui. Mas é muito mais. E é interessante, né, Lisbeth, a gente já fazer aqui uma ressalva para todos os que nos acompanham pelo YouTube ou pela Rádio Cidade em Dia, né, que nós não precisamos pensar nos 17 ODS no primeiro momento. Não, vamos pensar o seguinte, essa nossa ação, ela pode contribuir com qual ODS? Né? Sim. Então, passo a passo, né? Não tem como. Até porque os próprios relatórios que são exigidos dos signatários, né, Lisbeth, eles colocam lá espaço para 2, 3 ODS, né? E aí discriminar o que está fazendo em relação... Escrever qual ação que foi atingida, né? Isso, exatamente. Então, não precisa pensar que nós vamos salvar o mundo sozinhos. Não vamos salvar. Agora, a soma de nossas forças, das nossas ações, ela sim, aí consegue... Tem o poder de transformar, né? De pouquinho... Exatamente. Pouquinho em pouquinho a gente vai transformando. Então, assim, ó, o bairro da Juventude, né, Lisbeth... ele tem ainda, ao longo desses 76 anos, que vai completar em setembro. Vai completar em setembro, né? Ele tem feito aí uma mudança substancial, e eu não vou dizer aqui em nível local, porque não é em nível local, é em nível local, em nível regional, em nível nacional e com extensão até internacional. E eu sou prova disso porque, em mais de uma oportunidade, eu tive como levar em eventos que eu participei em outros países, levar esse nosso trabalho, essa nossa parceria, Unesc, Bairro da Juventude. Isso. E todos ficaram fascinados. Então eu levo assim, algumas fotos do bairro, né, as fotos do nosso trabalho, do nosso projeto, junto com o Bairro da Juventude, né? E o pessoal fica fascinado. Sim. Então, quer dizer, o que o Bairro da Juventude faz, né, é uma coisa que não tem como não aplaudir, né? Não tem como passar com indiferença, né? Por isso aí, não tem como, né? É um trabalho visível, né? Fortemente reconhecido pela sociedade. Então, tudo isso enaltece, né, o trabalho que vocês desenvolvem lá, né? Isso mesmo. Muito obrigada, Abel, professora Abel. Ô, Lisbeth, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre essas diversas camadas, né, da educação, que começa lá desde da educação infantil. Da educação infantil. Isso, aí passa, depois vai... Isso, vamos falar um pouquinho, porque aqui, né, nós vamos falar então sobre o ODS 4, que certamente é o maior foco, né, do Bairro da Juventude, né, assim como é o nosso caso, né, hoje a gente tem umas parcerias. Então, hoje a FASC é uma das nossas parceiras que está lá dentro do bairro e atende a educação infantil, de 4 meses a 6 anos. Depois a gente tem a prefeitura, né? Que é a escola Padre Pedro Baldonzini. Isso. Que também está lá dentro do bairro, atende de 1º ao 9º ano. Em contrapartida, o bairro também tem os projetos de cultura, esporte, lazer, que eles ficam contraturnam e ficam no bairro fazendo essas atividades. E também temos o CEP. O CEP. Que temos, eu acho que 9... É o meu xodó. Que o professor está sempre fazendo um projeto sempre lá. Sempre 9 cursos profissionalizantes. E à noite a gente também tem o EJA. A parte da noite a gente também atende com o EJA, em parceria com a escola, né? O EJA, Lisbeth, certamente muitos dos nossos ouvintes ou dos nossos internautas não conhecem o que é o EJA,
Poderia explicar assim, ainda que brevemente, o que é o EJA? O EJA ele é um centro de educação de jovens e adultos. Isso. Então, ele atende como se fosse de 1º ao 9º ano, né? Que é também do ensino fundamental. Do ensino fundamental. Isso. E nele, os alunos vêm, fazem como se fosse um supletivo, né? Ali na série em que provavelmente parou. E conseguem também fazer alguns cursos profissionalizantes à noite. Ah, também tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade também. Hoje a gente está atendendo, acho que 115, 120 alunos no EJA. Tudo isso? Mas, bastante. Olha, é bastante coisa. Bastante, do 1º ao 9º. É bastante coisa. Bastante. Que bom. E esses que participam do EJA, eles têm a possibilidade de participar também dos cursos profissionalizantes. Participo de alguns cursos que são oferecidos profissionalizantes também. Então, que bom, né? Eu não sei se isso é uma coisa assim que já existe há mais tempo, mas eu acho que foi um pouco antes da pandemia. Eu vi que tinha lá o berçário, né? Que é o pessoal que lá, na educação infantil. Isso, então tinha lá aquelas crianças que, né, brincando lá. Eu achei muito interessante, porque são crianças muito novinhas. E né? hoje a gente tem um percentual bem grande que eles entram desde os bebês e vão até o CEP conosco, lá dentro do bairro, fazendo todas as atividades, cumprindo o ensino regular do 1º ao 9º ano, saem para continuar o 3º fora, né? Mas voltam para fazer o curso profissionalizante. É interessante que né, como eu tenho já esse tempo todo de bairro da juventude também, nessa parceria, é comum a gente se deparar com alunos que já estão no 2º curso profissionalizante. Isso, né? Então, tem isso também. Bastante alunos, assim, né, ainda no ano passado, né, quando nós terminamos mais aquela edição, vários alunos que estavam fazendo o curso de mecânica automotiva já tinham feito mecânica geral. Isso. Né? Alguns mesclam, fazem cozinha industrial. Isso. Fazem panificação. Fazem 1 ou 2 cursos. Nós ficamos, eu acho que foram 3 anos que nós ficamos fazendo com cozinha industrial. E vários alunos, eles ou eram da panificação, né? E sim, querem fazer os 2 cursos. E fazer cozinha industrial. E alguns que eram da cozinha industrial tinham como propósito depois fazer a panificação. Isso. Né? Então é muito interessante porque, enfim, sai com 2 profissões reconhecidas pelo mercado, né? Porque a gente sabe que o número de egressos que está inserido no mercado de trabalho é bem elevado, né? Isso é muito importante, isso valoriza ainda mais essa qualificação, né? Sim. Então é um trabalho que o Bairro da Juventude faz com toda a maestria e merece o nosso profundo respeito. A gente tem algumas parcerias, né? Eles voltam para fazer o curso, saem como jovem aprendiz, alguns recebem bolsas, outros já saem do curso já empregados na área. Que a gente também tem esse monitoramento, que daí a gente puxa para o ODS 8, né? Que é o trabalho decente. Isso. Então, a gente já vê, do ODS 4, a gente já está voltando para o ODS 8. 8. É claro que não é o maior foco de vocês, mas eu sei que vocês têm um trabalho também que contribui com o ODS 1. Né? Temos também, que é o CIAS, o assistente social e saúde. A gente desenvolve várias ações ali, pelo CIAS e pela saúde, né? A saúde em parceria, a nossa principal parceira é a Unesc, que faz, além de atendimentos médicos, também fazem toda a parte de exame, dentista. A gente é um grande parceiro nesse lado. E o social, a gente recebe muita doação, a gente dá assistência, né, jurídica, psicológica, norteia toda essa doação desde a ponta, quando alguém quer fazer uma doação, a gente entende o que a gente está precisando por conta das nossas famílias. A gente não atende só os nossos alunos, mas a gente também tem as famílias cadastradas.
E querendo ou não, a gente já meio que fala sobre a ODS 1 mesmo, que é um dos pontos fortes ali do bairro. O ODS 1 e o ODS 2, eles são muito interligados, né? Sim, que é acabar com a miséria e também fome zero e agricultura sustentável, né? Então, digamos assim, normalmente, né, os dois têm uma ligação muito forte, né? O 1 e o 2, né? Sim. Então, quer dizer, como vocês estão aí dando essa contribuição bem forte no 1, automaticamente já atinge o 2 ali já também. Já atinge o 2, perfeito. Então, nós estamos aí encerrando esse nosso primeiro bloco, né? Agradecendo aqui já antecipadamente o Grupo Catarinense de Rádios, né? A Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, e que nos acompanha nas sextas-feiras. Esse material já é disponibilizado no YouTube, então os internautas têm oportunidade de nos assistir, né? Conhecer as diversas histórias de sucesso que nós temos, né? Voltadas para a Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável. E agradecer aqui mais uma vez o jornalista Denis Luciano por abrir esse espaço para nós. Então, voltamos em seguida com a nossa segunda parte da nossa Visão 2030. Voltamos com o nosso podcast Visão 2030, trabalhando aqui hoje com o Bairro da Juventude, com a contribuição da Lisbeth, que está aqui mostrando algumas ações e alguns projetos do Bairro da Juventude, e linkando aqui com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mais uma vez, agradecemos ao Grupo Catarinense de Rádios por ceder esse espaço para nós, e a Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, e quem nos acompanha também pelo canal do YouTube Cidade em Dia. Nas sextas-feiras, esse material é disponibilizado no YouTube, e nos sábados nós temos essa disponibilização na Rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Então, Lisbeth, vamos continuar aqui. Nesse intervalozinho, eu lembrei aqui de dois projetos, né, que a gente poderia citar. Um até tinha me passado batido, depois acabei lembrando, né? Que é a energia fotovoltaica de vocês. Então, fala um pouco aí para nós, né? Linka aí com o nosso ODS, né? Hoje a gente tem a energia fotovoltaica, que atinge a ODS 7, que é a energia limpa e acessível, né? 70% a gente produz o que a gente está produzindo, mais ou menos. Temos do consumo de vocês, 70% é produzido pelo bairro. Opa, que legal. Bastante, né? Bastante coisa. A gente tem um ponto de acesso que é para carregar carro. Temos um carro também híbrido. Temos também na ODS 7 a questão do biodigestor, que ele produz uma energia renovável, que é o gás. O gás renovável, né? Não sei se todo mundo conhece o biodigestor, ele é uma tecnologia israelense, veio por um projeto da Unipar, se eu não me engano. Por conta dele, a gente também ganhou um prêmio do Fórum. Mais um prêmio, né? Mais um prêmio do Fórum, que mais ou menos, resumindo, o que a gente produz de alimento que ia ser jogado fora, a gente joga no biodigestor, ele produz o gás renovável. Metano, se não me engano, é isso? Isso, aí metano, ali fica ali dentro, ele produz esse gás renovável, que é como se fosse gás de cozinha. Que é utilizado na cozinha do bairro. Isso. E, por fim do processo dele, a gente tem os biofertilizantes, que também o que a gente coloca de alimento, a quantidade de alimento é o que gera de biofertilizante. Isso aí contribui com mais 2 ODS, né? Contribui com o 12 e o 13, né? Com o 12 e o 13. O 12 e o 13, porque né, nós temos ali a redução do consumo de orgânico, que atinge diretamente na ODS 13, que é uma ação contra a mudança climática. É tudo relacionado. E nós vamos participar da ODS na praça com essa ação, mostrando como é que funciona todo esse processo, e vamos levar alguns biofertilizantes para distribuir para o pessoal lá. Então, internautas e ouvintes da Rádio Cidade em Dia, no dia 20 de setembro, na Praça Nereu Ramos, né, nós teremos o movimento ODS
Comitê de Criciúma, né? Apresentando algumas ações, e uma delas, o Bairro da Juventude, então, vai apresentar esse biodigestor, né? Para que vocês conheçam um pouquinho mais o funcionamento. Então, dia 20, das 9 ao meio-dia, na Praça Nereu Ramos, né? Nós estaremos lá presentes. Estaremos lá presentes, né? Perfeito. Quais outras ações, Lisbeth, porque eu sei que digamos assim, o cardápio é muito grande, né? Uhum. Mas vamos escolhendo assim mais algumas, porque eu até sou suspeito de falar pela simpatia que eu tenho com o Bairro da Juventude, mas eu sei que o Bairro da Juventude tem muitas ações, muitos projetos, né? Eu não sei se... É porque nós não combinamos praticamente nada antes, né? Eu te convidei, tu aceitaste o convite, beleza, né? Mas eu sei que tem um projeto que eu acho muito legal, porque sempre que eu chego lá, eu ouço o pessoal tocando, né? Tem o coral. O coral... Não, tem o coral e tem o pessoal com os metais. Os metais. Sopro e tal. E eu acho isso assim muito bacana, porque... digamos assim, a juventude, né, desperta o interesse para essa arte e cultura, né, que, infelizmente, se perde um pouco, né, se não tiver algum incentivo, como é o incentivo do Bairro da Juventude. Então, digamos assim, arte e cultura fica muito, muito estampado, né, lá no coral, né, que são os nossos projetos culturais, né? Projetos culturais. Então, eu acho muito legal, porque sempre que eu chego lá no Bairro da Juventude, eu ouço ali naquela subidinha, né? O pessoal tocando ali, os metais e tal, né? Enfim, eu acho muito bacana isso aí, apesar de eu não tocar instrumento nenhum, mas eu sou muito... É uma habilidade diferenciada, uma habilidade diferenciada. Eu gosto muito de música, eu sou apaixonado por música, nunca toquei absolutamente nada, mas... Eu acho bacana quem tem essa habilidade diferenciada, né? essa capacidade, né? De levar a cultura, a arte pela música, né? Então, esse projeto que o professor está falando, ele atende 240, eu não vou falar o número correto, mas eu acho que é em média 240 ou 260 alunos. 240 já é um número muito grande, que né? já é grande. E eles fazem visitas às essas empresas parceiras no final do ano. Tem todo um roteiro de Natal que a gente participa, formado grupos. A gente faz muito roteiro de Natal e algumas visitas nas empresas também com estes grupos, né? E eles adoram sair, né? Apresentar. E as empresas que recebem também, né? Quando eu receber também, eles adoram. É bem gratificante, assim, principalmente no Natal. No Natal o coral, inclusive, já esteve fora do Brasil, né? Isso, foi um projeto do ano passado, né? Foi, no ano passado. Eles ficaram 28 dias fora, na Itália. Na Itália, né? Isso. No roteiro lá na Itália. Um roteiro na Itália muito bacana. Eu até assisti alguns vídeos que foram disponibilizados, né? O quanto faz diferença na vida dessas crianças que foram, né? Pois é. Então, é isso que eu digo. Muitas vezes, assim, ações que aparentemente são pequenas, mas elas são muito grandes, né? E o Bairro da Juventude, né, por ser uma organização da sociedade civil, né? Ela não tem fins lucrativos. E a fonte de renda do bairro, né, Lisbeth, é por meio de projetos, né? Isso, hoje a gente tem projetos, eu acho que 12 projetos incentivados ou via editais. E também temos o setor de mobilização de recursos, que aí tem algumas campanhas que a gente também consegue arrecadar algum recurso. Então, eu faço questão de frisar isso, porque... Essas instituições, elas têm um trabalho social, ambiental e até econômico, né? Pela inserção, né? Porque contribui para a geração de emprego e renda. Isso. Né? E eles, né? É uma instituição que depende da mobilização da sociedade, né? Para que possa disponibilizar para que a gente possa conseguir dando os próximos passos, né? Então, assim, eu sei que a luta é grande, né? É muito grande, porque
Hoje são o quê? Quantas? 1.000 e quantas? Hoje a gente atende desde dos pequenininhos aos grandes, dá uma média de 1.600 crianças e adolescentes. Então, 1.600 e tem aqueles que passam o dia inteiro lá, né? Isso, então, que daí tem a refeição, tem as... Quantas refeições esses que passam? 800, média umas 800 crianças passam conosco o dia inteiro. Ou seja, então recebem 3 refeições lá? Isso, 3 a 4 refeições. 3 a 4 refeições. Então, 800 pessoas recebendo 4 refeições por dia, né? É alimento que não acaba mais, né? É bastante coisa. Tem que ter recurso. Tem que ter recurso. Então, assim, Mas a gente também, além de tudo isso, a gente recebe algumas doações de alguns parceiros que fazem toda a diferença, né? Quando a gente se movimenta que está precisando, que tem aqueles recursos no Instagram, a gente faz uma movimentação, aparece sempre, Deus vai lá e aperta em algum lugar e sempre a gente tem doações, assim, que fazem a diferença. Sim. Então, isso é muito importante que a sociedade saiba, né? E reconheça esse esforço, porque é lógico que não são todos, né, Lisbeth? Eu faço questão sempre de bater nisso aí, que grande parte daqueles que são alunos do bairro da Juventude, grande parte deles está em vulnerabilidade, né? Em risco de vulnerabilidade. Ou em risco ou em alguma situação de vulnerabilidade. Ou alguma situação de vulnerabilidade, Isso. Exatamente. Ou em risco ou em alguma situação de vulnerabilidade. A gente também trabalhamos com bastante casos, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, o social, né? Não adianta nós pensarmos só que o governo vai fazer isso, o governo vai fazer aquilo, né? Eu gosto de recordar uma frase que o Winston Churchill, ele coloca um dos maiores estadistas, né, que o mundo conheceu, Winston Churchill, né, e ele colocava a seguinte posição, né, o Estado, aí entendendo o Estado nos 3 níveis, o Estado nunca vai te dar absolutamente nada sem ter antes tirado isso aí de ti, né? Ou seja, então é importante que a sociedade se mobilize para não precisar, né, passar por essa, né, porque de repente, por determinadas situações, né, que poderiam até ser evitadas, mas quando a sociedade se mobiliza, né, faz diferença. Faz a diferença. É aquilo, não deixa, como é que o ODS fala? Não deixar ninguém para trás. A gente não pode deixar nunca ninguém para trás. Ninguém para trás, E outra coisa que a gente sempre fala, né, Lisbeth, lá no nosso movimento ODS, né, é que ninguém faz desenvolvimento sustentável sozinho, né? Isso, a gente precisa de parceiros. Nós precisamos de parceiros. E qual outro projeto que te vem na mente agora? Falamos aqui da cultura, falamos biodigestor, da energia limpa, inclusive da energia limpa. No ano passado, né, no nosso projeto da Unesc com o bairro da Juventude, foi com o curso de mecânica geral automotiva. E a ideia era exatamente essa, nós criarmos uma lavação, né, que tivesse o apelo da sustentabilidade. Sim, a lavação dá para trabalhar diversas ODS ali, né? Exatamente. E no primeiro momento nós pensamos, né, água captada da chuva, né? ODS 6, né? ODS 6. A questão da energia limpa, dos equipamentos de trabalhar, ODS, e assim por diante. Ou seja, às vezes a gente pensa assim, não, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, faz uma ação que ela vai se ramificar, né? É mais ou menos parecido com tirar o siri do balaio, né? Isso, nunca vem um só, né? Nunca vem um só. Quando a gente desenvolve alguma ação, algum projeto, algum programa, a gente foca, o primeiro olhar, a gente sempre vai ter um ODS relacionado, né? Mas depois vai aparecendo, e conforme a gente vai, quanto mais a gente trabalha e a gente mais se aprofunda no assunto, a gente tem mais facilidade de monitorar, né, de ver esses indicadores. E uma questão que vale a pena a gente frisar aqui, né, Lisbeth? Tu tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso aí, é a gestão do bairro da Juventude, né? Então nós temos lá a dona Silvia, isso, né? O Ney, né? O Ney, que é né? Ele não é só grande de tamanho, né? Ele é grande naquilo que ele faz, né? A Lília, a Gislene, que é a coordenadora pedagógica do CEP, né?
O Marcelo, né, que é o coordenador dos cursos do CEP, né? O teu trabalho, que eu acho também muito importante, né? Posso falar do setor de projetos, o Neto, né? Claro, o Neto é um isso, visionário. Neto, abração aí, Neto, hein? A Vivi, coordenadora de mobilização e de recursos. De mobilização de recursos, né? Enfim, né? É uma equipe muito coesa, né? Que pega junto sempre, né? Sim. Então, digamos assim, não tem tempo ruim com eles, né? Eles são sempre dispostos, Sim. né? Surgiu também, né? Surgiu a ideia... Vamos abraçar. Vamos abraçar a causa. Então, assim, eu faço questão sempre de frisar, né, a importância desse... E assim, percebe-se que é um trabalho harmônico, né? Não tem aquela briga de egos, né, Lisbeth? Então, sim. Isso faz com que uma instituição se fortaleça cada vez mais. Cada vez mais, né? Eu vou deixar a palavra aí para ti, né? Com certeza, um dos objetivos fortes de vocês... A gente também é o 17, né? Desenvolve as parcerias, né? A gente tem várias empresas físicas e pessoa física também que faz muita doação. Temos os projetos incentivados, temos projetos por editais, né? Uhum. Que a gente tem uma pessoa específica que faz toda essa busca de editais e a gente escreve. Então, a gente também atua nesse 17. Fortemente no 17. Fortemente, a gente tem muito parceiro. Na UDS 3, que a gente não falou agora, olhando aqui. Saúde e bem-estar, isso. Saúde e bem-estar, a gente tem muitos indicadores junto com a Unesc, por conta da saúde, dos indicadores da saúde, dos médicos, das consultas médicas, dos exames, da parte do dentista, odontológica, os tratamentos em parcerias que a gente tem também, oftalmológicas também a gente tem. Mas o que a gente pode falar? Isso gera uma série de indicadores. Não, é um dos nossos maiores ponto indicadores. Forte, né? É o que tem mais indicadores, né? É o ODS 3, com a parceria com a Unesc, é fundamental. E a senhora Lisbeth, eu gostaria que... eu tenho dito frequentemente, né? Principalmente agora que eu sou coordenador geral do Comitê Criciúma, né? Comitê ODS Criciúma. Mas antes disso, mesmo antes, eu sempre batalhei com indicadores, né? Então, indicadores são fundamentais. E aí, muitas vezes, eu fui questionado, mas aqueles indicadores que estão ali dentro das metas, aquilo não se aplica. A minha resposta é simples, cria o teu indicador. Porque é mais fácil, né? Da nossa realidade. Claro, cria o teu indicador. Certamente vocês criaram indicadores que talvez os indicadores que vocês criaram não tenham afinidade nenhuma com os indicadores que estão ali na meta. E até é difícil de tu ficar monitorando, né? Agora, se tu cria um indicador fácil, que a pessoa que também vai fazer entenda a importância daquilo, o indicador fica muito fácil, muito né? Muito fácil, claro. Muito fácil. E tu consegue já... mas eu já trabalho o ODS 3, mas eu tô fazendo saúde. Eu tô fazendo o ODS 1 também. Porque se a gente for pensar, uma criança que entra no bairro e fica o dia inteiro, o quanto que ela tem de atendimento ali dentro? Exatamente. Uma criança que entra no bairro ali, passa por, digamos assim, por dentista, né, um exame médico. Os 3 primeiros ODS já foi atendido. Aquele passa o dia inteiro. A alimentação, o social, psicóloga. A gente tem atendimento psicóloga que tem também no indicador, tanto no indicador 1 quanto no 4. Eu acho que também tem alguma parte no 4. Passa. Tem todo o consumo consciente, a mudança climática, que tá tudo que a gente faz, tá tudo relacionado, né? Mas eu acho interessante o seguinte, né? Como tu falaste anteriormente, essas eu não vou dizer que é criança ou adolescente, eu vou falar pessoas, essas 800 pessoas que passam o dia todo no bairro da Juventude, então essas passam por esses três objetivos, Isso. 1, o 2 e o 3. Sim. Certamente essas 800 pessoas, elas são atendidas por esses 3. Por esses 3 os maiores indicadores nossos do bairro. Estão tirando ali. O 4. E o 4, né? Que aí esse é o filé, né? Esse é o principal, mas principal. Os nossos maiores indicadores mesmo quantitativos é o 1, o 2 e o 3. O 3, sobretudo, né? O 4 a gente fala que é mais qualidade. Mais qualidade. Até porque ele é educação de qualidade. Isso.
E assim, uma coisa que eu percebo lá, e tu terias bastante propriedade para falar sobre isso aí, são os ODS 5 e o 10, né? O 5 ali a igualdade de gênero e o Isso. 10 redução das desigualdades. Então, Isso. percebe-se assim que a igualdade de gênero não tem quantas meninas, né? Inclusive no semestre passado, Tem, quantas elas no ano fazem. passado, aliás, fazendo curso de mecânica automotiva, né? Que era uma Tem, coisa a assim, gente que tem, vamos pensar da seguinte maneira: será que há uns 10 anos, né, os pais dessas moças, né, das moças da época, né, deixariam as moças fazer um curso de mecânica, né, porque aparentemente é um curso, é uma profissão, né, voltada mais para homens, e É não é bem assim, né? verdade. A gente também tem os indicadores ali da desigualdade, redução de desigualdade. Temos um projeto que a gente trabalha só com mulheres, mas assim, no curso, tanto no curso de mecânica, quanto no curso de panificação lá e o outro, como é que é? O cozinha. Cozinha industrial. A gente tem, que na verdade são cursos procurados por determinados, mas que a gente também deixa aberto para quem quiser participar, né? A gente não é só homem, só mulher, não. A gente tem esses programas e tem esse olhar diferenciado, que faz diferença. Que né? atende o 5 e atende o 10, né? Atende o 5 e atende o 10, 10. né? Que a igualdade de gênero, né? E muitas vezes, né, o Lisbeth, pensa assim, não, mas a igualdade de gênero, se eu olhar lá os indicadores das metas do ODS 5, eu não vou identificar nada. Mais uma vez, cria o teu, né? Sim. Digamos assim, lá no bairro da Juventude, tu falasse aqui uma parte do staff, né, da direção, ou seja lá, né? Digamos, foi bem mesclado, né? Foi. Praticamente meio a meio, mulher e homem, né? Todos os nossos cursos tem essa mescla. A gente não é específico, a gente abre. Se quer participar, tá liberado. Tá liberado. Inclusive, né, a gente percebe, eu percebo, né, que nesses projetos que a gente desenvolve lá, porque eu sou, digamos assim, eu sou o coordenador do projeto, mas eu sou o executor também, né? Isso. Tá sempre lá conosco, sempre né? lá. E eu percebo o seguinte, que é bem mesclado mesmo, né? Não interessa qual curso, tanto no curso de cozinha industrial era bem mesclado, né? Era praticamente meio a meio. No ano passado, que nós fizemos na mecânica automotiva, era praticamente meio a meio, Meio a né? meio. Enfim, sempre tem um... tem um pouquinho a mais, mas é quase meio a meio, né? Quase meio a meio. Isso. A participação de meninos e meninas, homens, mulheres, é praticamente igual ali, né? O que é muito bom. Na verdade, esses dias eu vi até um anúncio no Instagram que eu achei muito interessante, né? Que uma determinada empresa, ela é uma revenda de automóvel, ela é uma dessas credenciadas, né? Não aqui de Criciúma, mas ela estava proporcionando um curso, era aqui perto, vou dizer até onde é que é em Laguna, tá? Estava proporcionando um curso de mecânica e eletricidade automotiva só para mulheres. Só podia ser mulheres as alunas. Eu achei assim uma coisa muito bacana, né? Diferente, né? É uma coisa diferente, uma coisa muito legal, né? Porque que olhar diferenciado. Que olhar diferenciado. Né? Então, né, não vou aqui por uma questão de dizer o nome da empresa, mas eu achei muito bacana, né? É uma empresa de Laguna, né? Que teve essa iniciativa, né? E que nós precisamos exatamente fazer isso, né, Lisbeth? Vocês fazem isso lá, né? Fazer a diferença, né? Esse olhar diferenciado. Lisbeth, o que mais a gente poderia falar de ação do bairro da Juventude? O que mais te surge nesse momento, né? Só relembrando aqui os internautas e os nossos ouvintes, que nós não ensaiamos nada. Aqui nós estamos... a gente foi uma conversa... uma conversa e a gente está deixando fluir, né? As ações e projetos do bairro da Juventude e linkando isso aqui com os ODS, né? Que é uma parte fundamental do nosso propósito na Visão 2030. Então, eu fui falado um pouquinho de cada ODS. A gente falou um pouquinho da ODS 1, da ODS 2, a 3, a 4, a 7. Uma coisa que agora me surgiu, né? Que é o ODS 16, né? 16, tá. Paz, justiça, né? Enfim,
Eu acho muito bacana isso aí, porque durante esses 15 anos que eu estive lá, que estou lá, Que né? está presente sempre conosco, né? Sempre presente lá, eu nunca vi, mesmo entre os alunos, nenhuma, assim, alguma discórdia que fosse uma coisa assim mais agressiva. Claro que a discórdia sempre vai existir, mas assim, a agressividade eu nunca vi. E olha, gente, são 15 anos. Sim. 15 anos lá dentro. Eu nunca vi absolutamente nada, né? Então, isso tem muito a ver com a forma como vocês Conduz, né? conduzem, né? Como vocês lidam com eles. Né? Uma vez o senhor me parou e falou assim, o bairro tem ODS estampado por tudo quanto é lado, tem os puff, tem não sei o quê, e às vezes a gente para e reflete, que a gente trabalha, e às vezes pensa que tá ali e não consegue dar para frente, mas a gente faz muito. E quando a gente tem essa cultura, faz toda a diferença, né? E aí a palavra-chave, a cultura dos ODS, né? Isso faz a diferença. Apesar de a gente trabalhar desde os pequenininhos até os jovens, mas a gente sempre está fazendo conscientização, treinamentos com os nossos colaboradores, conversa, todas as nossas capacitações, a gente tem uns videozinhos relacionados às nossas ações voltadas aos ODS, a gente está sempre aparecendo quando dá. E é interessante assim, né, que lá no bairro da Juventude, né, isso, digamos, essa cultura, ela está estampada lá, né? Os puffs, aquele painel, né, que tem um painel na entrada do clique. Isso, aquele painel lá, toda a vida que eu passo lá, eu sou obrigado a bater uma foto. Passo lá, sou obrigado a bater uma foto. Eu devo ter umas 50 fotos daquele painel lá. Então, é isso que nós gostaríamos de apresentar. Eu gostaria de te agradecer, Lisbeth, e ao te agradecer aqui pela tua participação, pelo bairro da Juventude, agradecer o Neto, né? Agradecer aqui o Marcelo, a Gislene, o Ney, a Dona Silva, enfim, eu vou parar por aqui para não ser injusto e deixar alguém de lado aqui, né? A Lília, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo lá do bairro da Juventude, pelo trabalho, pela excelência do trabalho do bairro da Juventude, né? Pela qualidade daquilo que é feito lá e pelo comprometimento com a construção de uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, uma sociedade em que se possa viver em harmonia, em paz, e vocês são um modelo disso. Eu agradeço, né, em nome da Lisbeth, em nome do bairro, e também eu quero agradecer o convite para a gente falar um pouquinho de ODS, que a gente vem trabalhando aí, né, eu particularmente há 2 anos e meio, o Neto já está aí há mais de 15 anos junto com o professor, sobre a ODS. Muito obrigado pelo convite. Opa, eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço, né, para a gente falar sobre as ODS. Estaremos juntos lá na praça, dia 20 de setembro. Isso, estaremos lá. Então, mais uma vez, internautas e ouvintes da rádio Cidade em Dia 89.1 FM, não esqueçam, dia 20 de setembro, na Praça Nereu Ramos, das 9 ao meio-dia, o movimento ODS Comitê Criciúma estará presente para mostrar algumas das ações. Então, agradeço aqui o bairro da Juventude, principalmente aqui a tua pessoa, Lisbeth, que prontamente aceitou o meu convite, né? E foi um convite de bate-pronto, né? A gente não estava preparado. Ensaio, né? E agradecer aqui o Grupo Catarinense de Rádios, né, pelo espaço que cede para o Comitê ODS Criciúma, Agenda 2030, né? A Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, e agradecer aqui os nossos internautas, né, que vão acompanhar aqui o nosso podcast, né? E, sobretudo, agradecer aqui o jornalista Denis Luciano por ter nos convidado a fazer parte desse podcast. Muito obrigado, Lisbeth, muito obrigado a todos os internautas, ouvintes e a toda a direção do Grupo Catarinense de Rádios. Muito obrigado.